A todos os irmãos, graça e paz. Amém. Se eu vos perguntasse o que é que o filme, aquele Indiana Jones e a Última Cruzada, já foi há algum tempo, não sei se lembram, tem em comum com a pedra filosofal ou então com o moderno transhumanismo, vocês iam ter alguma dificuldade em encontrar alguma ligação. Um é um filme, outra são tecnologia, desenvolvimento científico, outra é uma série de misticismo associado. Mas que coisa é que têm de comum estas três realidades que vos falei? Bem, é que todas elas se relacionam com um tema, que é o tema da juventude eterna. Já ouviram falar no elixir da juventude? Parece que toda a gente tem o desejo de viver eternamente. Viram agora, provavelmente nos últimos tempos, a aparecer algumas notícias que há pessoas que, quando morrerem, ou antes, bem, ainda não sei muito bem, mas quando estiver ali a coisa mais ou menos, vão ser congeladas. Para quê? Para que daqui a uns anos, em função do desenvolvimento tecnológico, científico, que quer que seja, possam ser... Bem, eu acho que eles vão outra vez ao micro-ondas, ligam-se 3 minutos, descongela e a coisa está de volta. Não, mas de facto há este desejo, este sentimento, este ideal que todos nós temos de prolongamento da vida. Em bom rigor, a Bíblia diz-nos de onde é que vem este sentimento, esta ideia. Se nós fôssemos ler em Eclesiastes, no capítulo 3 e versículo 11, diz o seguinte, na tradução revista atualizada: tudo fez formoso em seu tempo. Está a referir-se acerca de Deus. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Então, sobre vida eterna, sobreviver para todo sempre, que eu hoje gostava de partilhar convosco e considerássemos e meditássemos juntos. E por isso nós vamos para o capítulo 10 de Lucas. Não há melhor do que termos esta ideia a ser meditada e estudada. Lá no capítulo 10 de Lucas, Evangelho, a começar no versículo 25, diz-nos o seguinte, o texto. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para já, ponham aí o dedo na vossa Bíblia, ou deixem aberto que vamos continuar a partir daqui, está bem? Então a pergunta é esta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então percebemos que há uma compunção, se quiserem, um desejo de perceber as coisas além daquilo que é 20, 30, 50, 70, 100 anos. Há um desejo de cada um de nós, e é bom que tenha este desejo, de perceber que a vida vai muito além daquilo que é a expectativa chamada de vida. Então, nós vemos que esta pergunta é dirigida a quem? A Jesus. E esta pergunta, todas as religiões no mundo procuram respondê-la, sabem? Se vocês forem analisar de uma forma direta ou indireta, todas as religiões do mundo vão procurar dar resposta o que fazer para ter vida eterna. E esta é a pergunta mais importante que, porventura, tu possas fazer na tua vida acerca de ti. Que farei para ter a vida eterna? Alguns têm colocado esta pergunta a si próprios, têm dito, olha, esta pergunta não faz sentido. Não faz sentido porque não há vida além da morte. Será? Muitos porque têm optado pela solução mais fácil, que é dizer entrar em negação, sabem? Nós às vezes vemos algumas pessoas que entram em negação. E alguns entram em negação e dizem, olha, não vale a pena nós discutirmos isto, não vale a pena tu falar sobre isto, porque eu não acredito em nada disso. Ok, se tu não acreditas nisso, acreditas noutra coisa qualquer. A minha pergunta, e a pergunta que eu te dirijo a ti é, se tu acreditas que tens esta posição, quais são as evidências que te levam a isso? Quais são as provas? Quais são os factos? Em que é que te baseias? Porque a questão é esta, é que se tu estiveres errado, enganado, o teu destino é trágico. Outros procuram, conforme vos dizia, então, solução nas diferentes respostas que as religiões dão. E todas elas, de uma forma ou de outra, acabam por procurar dar resposta. E sabem uma coisa, a Bíblia fala de vida eterna? Fala. Pouco ou muito? Muito.
Porquê? Porque é uma pergunta importante. É uma pergunta determinante e decisiva. Então, se nós quisermos ver do ponto de vista do cristianismo, nós iremos ver que ela envolve várias questões. E ela envolve envolve muito mais do que uma mera contagem de dias além da morte, mas envolve o quê? Uma relação com o teu Criador, com o meu Criador. A expressão vida eterna, de facto, aparece várias vezes no Novo Testamento. E, porventura, o versículo mais conhecido, nós encontramos que trata deste assunto lá no Evangelho de João. Lembram-se? Capítulo 3, versículo 16. E diz o seguinte: porque Deus amou. Que Deus estranho para tantos. Um Deus que ama. Um Deus que acolhe. Um Deus que dá. Mas é isto que a Bíblia nos ensina. Porque Deus amou o mundo. E quando a Bíblia diz que amou o mundo, olha, amou-te a ti e amou-me a mim. Amou a humanidade. E diz que de tal maneira amou que deu o seu Filho unigênito. Está-se a referir acerca de Jesus. Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele deposita a sua confiança, para que todo aquele que a ele entrega a sua vida, não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. É um versículo simples de entender ou não? Mas com verdades tão profundas. E tão transformadora da minha vida. E da tua vida, se tu quiseres. Então nós percebemos que, desde muito cedo, Deus quer e procura que tu tenhas vida e vida eterna. É isso o texto. Ora não. E também desde logo percebemos, neste mesmo texto, que esta vida eterna não resulta do meu fazer, da minha realização, do meu merecimento, do meu esforço, mas resulta de quê? Da dádiva, da oferta, do dom de Deus. Percebemos que é Deus que dá vida. E vida que Ele quer que seja eterna. E é esta vida que é eterna, que não é para todos, está acessível para aquele que crê. Aquele que crê tão somente e tem fé em Cristo Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus também define a vida eterna não apenas, conforme nos dizia, numa contagem de dias, mas numa relação. Venham comigo para João 17,3 mais rapidamente, se quiserem. Jesus define assim a vida eterna. E a vida eterna é esta. Está Jesus a orar. Está Jesus a orar ao Pai. E os discípulos estavam a ouvir. Ele queria que eles ouvissem isto. Ele diz, e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só. Por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem enviaste. Então esta dimensão da relação com Deus que nos é superior, que nos é transcendente, mas que se faz presente no seu amor por cada um de nós. Então, a vida eterna não vai começar quando eu morrer, a vida eterna não vai começar quando tu findares os dias aqui, ela já pode ser uma realidade e é uma realidade hoje. Porque diz-nos o texto de João 5,24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem. Terá, mas já tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. Isto significa ter vida eterna. Passar da morte para a vida. Então este cenário está por trás desta conversa que Jesus vai ter com este homem lá em Lucas capítulo 10. Venham para o versículo. Vamos para o texto. Versículo 25 diz-nos, lá de Lucas capítulo 10, eis que se levantou um certo doutor da lei. Bem, a postura normal do mestre lá naquela altura em Jerusalém era esta. O mestre, o rabi, sentava-se e à volta dele sentavam-se todos aqueles que queriam aprender. Esta era uma postura e uma posição de autoridade. E nós no relato bíblico nós encontramos várias vezes os evangelhos a dizer e assentando-se Jesus começou a ensinar. Então, uma primeira verdade, olha, se tu queres escutar aquilo que Jesus tem para te dizer, tu tens que te assentar, tu tens que parar. Tu tens que parar.
Muitas vezes nós perdemos a dimensão das coisas por causa do corre-corre, da intensidade da vida, da sobreposição das coisas, dos eventos, dos acontecimentos, a ir para ali, a ir para lá, a fazer isto, a fazer aquilo. A postura de Jesus assentada lembra-nos que se nós queremos ouvir o Mestre, nós precisamos parar. E uma vez parados, nós iremos mais longe do que alguma vez nós eventualmente pensaríamos. Então Jesus é confrontado com este homem que se levanta. E quando este doutor da lei se levanta, ele está a fazer duas coisas diferentes. Primeiro, ele reconhece a autoridade de Jesus. Segunda coisa, publicamente e formalmente, ele despe-se da sua condição de mestre. Repara, este homem provavelmente era conhecido por quem estava ali. Tanto pela forma de falar, como pela forma de vestir. Muito provavelmente. Então, para quem estava de fora e via esta conversa, o que é que ele ia ver? Ele ia ver, ou ia ver que estavam ali dois mestres. Então, a quem é que vamos dar ouvidos? Mas formalmente, este homem abdica da sua posição de mestre e adota a posição de alguém que quer aprender. Mas lembre-se, apenas o seu aspecto exterior. Porque o texto continua. Ele diz-nos que a sua intenção era boa. Não era boa. Formalmente, nós podemos ver muitas coisas exteriores a acontecer que nos parece certo. Mas o interior, meus irmãos, vai ser sempre aquilo que vai ser determinante. Então esta atitude do doutor da lei vale estas duas coisas. Formalmente ele estava certo. As perguntas que ele vai fazer eram as mais acertadas. Mas a sua motivação estava errada. Bem, quem é o doutor da lei? O doutor da lei pertencia a uma classe muito especial. Era muito importante na vida religiosa e civil dos israelitas. Ele tinha a incumbência de estudar tanto a lei escrita como a lei oral. Ele era conhecedor de tudo e mais alguma coisa que tinha respeito à lei. Ele encadeirava-se juntamente com os escribas. Ele não era necessariamente um sacerdote. Ele não tinha que ter linhagem ou ascendência sacerdotal. Mas há uma coisa que ele tinha. Ele tinha autoridade por causa do seu conhecimento da Bíblia. Do seu conhecimento da Escritura. Por isso eles eram respeitados. Por isso era este homem influente que intervinha na vida das pessoas, porque ele interpretava a lei, aplicava a lei na vida delas. Isso tinha implicações na vida das pessoas, que então se apresenta diante de Jesus. Ele também provavelmente podia ser membro do Sinédrio, que era aquele tribunal religioso dos fariseus e dos saduceus. Lembram-se? Então, é este tipo de pessoa que vem Jesus. Segundo a verdade, se quiser, Jesus tanto atrai os pobres, os desvalidos, os enfermos, os necessitados, como as elites, como os instruídos, como aqueles que são eruditos. E este homem vem a Jesus. Porquê? Porque ele pode transformar tanto o coração de um pobre desgraçado como de um arrogante fariseu, doutor da lei, seduziu, o que quer que seja. Então vemos que o texto nos diz, e tentando e dizendo. Bem, aquilo que ele procurava verdadeiramente, apesar de ter tido uma postura reverente, uma postura respeitosa, apesar de ter tido e exercitado a sua influência diante de Jesus de uma forma em que reconhecia a sua autoridade, ele tinha má intenção no seu coração. Qual era a sua intenção? Provar Jesus. Expô-lo. Eventualmente encontrar alguma coisa que contradissesse os seus ensinos, a sua doutrina, como aquilo que a lei definia. Mas sabem, uma das coisas que eu acho extraordinária neste texto é que Jesus sabia que conhecia isto, sabia as intenções do seu coração, porque Ele é Deus. Amém. Mas mesmo assim, Ele lhe deu resposta, Ele investiu tempo nele e Ele lhe explicou tudo aquilo que lhe tinha para ensinar. Ele sabia qual era a intenção, mas Jesus, mesmo assim, não deixou aquele homem a falar sozinho. Jesus conhecia o interior. Jesus estava preparado para as rasteiras. Jesus estava preparado para as artimanhas. Isto por uma razão muito simples, que eu creio que nós encontramos lá em 2 Coríntios 13:8. Diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então Jesus sabia que aquilo que ele ensinava era verdade. Ele não temia
aquilo que os homens lhe pudessem dizer. E a mensagem central é esta, que é a verdade divina. A fé em Cristo Jesus, ela é inquestionável, ela vai prevalecer independentemente daquilo que os homens procurarem fazer. E isso que nós temos vindo a ver acontecer ao longo dos séculos. Os homens que queimam Bíblias, a Bíblia continua a ser vendida como nunca. Os homens que procuram fechar e queimar igrejas, as igrejas continuam aí. O Evangelho continua a ser pregado, vidas continuam a ser salvas. Sabem porquê? Porque isto não é a ideia de Deus, não é a ideia de homens, é a ideia de Deus. Esta é a grande diferença do Evangelho para tudo. O mais por aí é propagado e propalado. E uma das coisas que eu também acho que Jesus respondeu a este homem é porque, lembram-se qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Que tem que para Jesus achava que esta pergunta uma das mais importantes que precisava ser respondida. Senão não teria pergunta. Bem, a coisa mais difícil nem sempre é dar a resposta certa. A coisa mais difícil às vezes é fazer a pergunta correta. Aquela pergunta incómoda. Isto é que é mais difícil. Então, porque esta era a pergunta correta, Jesus respondeu. O versículo 26 diz: e ele lhe disse, que está escrito no meio. Como lês? Então, o doutor da lei faz uma pergunta. Jesus responde com uma pergunta. Com duas perguntas. Ora, veja lá. O que é que diz? Primeira pergunta, que está escrito na lei. Segunda pergunta, como lês? Podem dizer, os incrédulos podem dizer tudo o que quiserem acerca de Jesus. Os ateus podem afirmar o que quiserem, mas há uma coisa que eles não podem descurar. É a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento e a forma como é que trataram com o confronto. E Jesus então faz duas perguntas. E a resposta de Jesus, mais uma vez, é extraordinária. Porquê? Porque ele não vai impor uma resposta a este doutor da lei. O que é que ele procura? Que ele próprio encontre a resposta. Então pergunta-lhe, olha, o que diz? O que diz aquilo que tu conheces? O que diz aquilo que tu já sabes? Às vezes uma das coisas que nós temos que aprender a descobrir é que as perguntas que nós temos às nossas inquietações, às nossas inseguranças, aos nossos temores, às nossas ansiedades, nós não temos a resposta cá dentro. 1 João, capítulo 2, 26 e 27, nós podemos ver o seguinte: escreves estas coisas a respeito daqueles que nos querem enganar, mas vocês têm o Espírito que Cristo lhes deu e Ele continua em vocês. Não precisam que ninguém vos ensine. Eu creio que esta é uma dimensão daquilo que eu estou a dizer. Sabem? Às vezes nós pedimos a Deus, oramos a Deus algumas coisas que a resposta somos nós. E essa é provavelmente as respostas que nós não queremos ter, mas são essas as respostas que Deus nos dará. Então Jesus não procura impor uma resposta, mas ele identifica o problema neste homem. Qual era verdadeiramente o problema neste homem? Ele pergunta, olha, o que está escrito? O que é que tu conheces? E seguiu. Como lês? Como interpretas? Como vives? Como aplicas à tua vida? E Jesus então, de uma forma sutil, ele define aquilo que é uma linha que muitas vezes existe entre aquilo que se sabe, aquilo que se conhece e aquilo que separa o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa postura. Jesus define aqui esta linha que separa o conhecimento do comportamento. Este era o ponto central naquilo que Jesus queria expor a este homem, sabem? Porque ele conhecia muito, levava os outros a aplicar na sua vida, mas ele, na sua própria, estava disponível muito pouco para isso. Versículo 27. Então o que é que ele respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E perguntei esta: onde é que ele foi buscar esta resposta? O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Onde é que ele foi buscar? A lei. Onde é que nós encontramos um versículo que nos diga isto?
Um. Não há. Mas há dois. Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Porquê que eu estou a dizer isto, meus irmãos? Porque, efetivamente, este homem respondeu bem. E este homem aplicou um dos princípios que é essencial para quem quer estudar a Bíblia. É que a Bíblia se explica a si própria. E a Bíblia se complementa a si própria. Então ele faz a junção de duas verdades que estavam na lei e, com sabedoria, responde aquilo que Jesus diz. Está certo. Se tu queres aprender mais da Bíblia, tu não podes ficar isolado num texto da palavra. Muitas das heresias que aconteceram ao longo do tempo aconteceram porque as pessoas apenas veem um texto fora de contexto e criam fantasia. Então este doutor da lei até fazia uma exegese boa, fazia uma interpretação boa, mas o que é que havia na sua vida? A falta de entendimento daquilo que Jesus queria que ele entendesse. É que o cumprimento da lei é fundamentado, não nas regras, mas é fundamentado então no amor. E se nós tentarmos bem para a pergunta e para aquilo que aquele doutor da lei questionou, ele disse: que farei? Que farei? Então, aquilo que Jesus quer mostrar a este homem é que não é fazendo que ele ia ser aprovado por Deus. Ele procura levá-lo a entender que a lei não era mais do que a essência do amor. Porque uma das coisas que nós sabemos é que pode haver obediência sem amor. Sim ou sim? Vocês já foram filhos? Já foram pequenos? Já tiveram que obedecer aos vossos pais? Quantas vezes obedeceram sem amor nenhum? Que tira a primeira pedra? Não, tira. É possível obedecer sem amor. Mas há uma coisa que não é possível. É o seu contrário. Não é possível amar sem obediência. Por isso é que Jesus dizia lá em João 14:15: se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Vamos continuar. Versículo 28 disse: respondeste bem, e é Jesus a falar, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Este homem começa a perceber onde Jesus quer chegar. Ele começa a perceber que a sua própria resposta, em bom português, o entalou. Ele começa a perceber que está a ficar encurralado. E aquilo que ele vai tentar fazer com esta pergunta, quem é o meu próximo, não é mais do que uma fuga em frente. Sabem quando nós estamos tão aflitos, que não temos discernimento e parece que o melhor caminho é mesmo borrafar-se ao bicho e depois lá soltar? Isto que ele tenta fazer, uma fuga em frente. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Nova pergunta. E mais uma vez, o texto mostra-nos a pergunta certa, motivação errada. Porque o texto nos diz que ele procurava justificar-se a si mesmo. Este é o erro de muitos que procuram chegar-se a Deus e apresentar-se diante de Deus sem culpa. Olha, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele recebe da forma como tu estás. Ele morreu por ti, por causa do teu pecado, para que tu não tenhas que viver mais no meio do pecado. Ele não está à espera que tu ponhas em ordem a tua vida para te receber. Ele quer te receber para mudar e transformar a tua vida. Se tu achas que vais ser bonzinho o suficiente alguma vez, não vais. Este Jesus vai mostrar a este homem que se queria justificar. Porque a Bíblia nos ensina que a verdadeira justificação, ela não se baseia em tarefas, em rituais, em sacrifícios, em peregrinações, mas sim na fé em Cristo Jesus, porque é Ele que nos justifica, porque é Ele o cumprimento da própria lei. E ela é a graça de Deus manifesta. Então a pergunta deste homem, de alguma forma, quando pergunta e diz: olha, mas afinal quem é o meu próximo? Ele pergunta: que
tenta, ou é uma pergunta que tenta limitar o alcance de quem é o próximo. E Jesus tinha que esclarecer, não podia estar calado relativamente a isto. Esta era uma atitude passiva. Talvez ele quisesse, ora bem, eu vou ter que me resolver, já deixei por este caminho, agora vou tentar que ele me faça uma lista de pessoas que eu possa amar. Aquelas que me são próximas. É isso que a palavra diz. Não é? Aquele que está próximo, não é aquele que está distante. E Cristo está distante, Cristo está próximo. Então o que é que ele procurava? Limitações ao amor. Lembre-se que o mandamento era amar a Deus, a Ele próprio e ao próximo. Então, estamos sempre nesta dimensão. Mas quem era então que era digno do seu amor? Quem é que ele deveria manifestar graça? Então o apóstolo procura definir algumas fronteiras de responsabilidade. Bem, e para isso seria aquele momento em que nós iremos considerar uma das parábolas favoritas, que é a parábola de muitos de nós, que é a parábola do... Vocês já não estão cá, já percebi. Vamos ler? Vamos ler o versículo 30, em seguida. Então Jesus agora já não vai perguntar, ou não, já não vai responder com outra pergunta, já não vai direcionar a conversa através de perguntas, mas ele vai contar uma história. Versículo 30, diz o seguinte: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, estendendo, se retiraram, deixando bem morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo-o passou de lado, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar. E vendo-o passou de lado. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Aproximando-se a todas as filhas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma maneira. Quem nunca ouviu esta história? Parece que é familiar, parece que vocês já ouviram. Se calhar umas semanitas atrás. Se calhar. Vamos trabalhar noutra perspectiva, está bem? Então Jesus conta esta história de um homem que vai em viagem. Ele encontra-se numa das estradas mais perigosas de Israel. A estrada que ligava Jerusalém a... O que está aí na nossa Bíblia? Diz Jericó. Nem sequer é uma distância muito grande. Estamos a falar de 25, 27 km por aí. Estamos a falar que quem vai de Jerusalém para Jericó vai de oeste para leste. Está bem? Mas esta estrada tinha uma particularidade muito grande. Ela era muito íngreme. Em pouco mais de 27 km, ela tinha um declive de mais de 1000 metros. Se vocês quiserem ter uma noção, é como se nós viajássemos Amarante. Lembram-se de Amarante? Serra do Marão. Sabem onde é que é? A antiga velhinha Estrada Nacional 15. É assim. Este caso era a descer. Uma estrada difícil, tortuosa, íngreme e com um declive muito acentuado. E por isso tinha também algumas condições geográficas. Permitia aos assaltantes, aos meliantes, roubarem, assaltarem as caravanas, as pessoas que por lá passavam. Esta mesma estrada tem uma particularidade, sabem porquê? Porque foi nesta mesma estrada que, alguns anos mais tarde, os romanos usaram para vir sitiar Jerusalém no ano 69 e depois no ano 70 destruírem o templo. Foi esta a estrada. Então o texto fala-nos de uma viagem, de alguém que viaja, um viajante. Nós não sabemos com rigor, se quisermos, se este homem viajava só ou acompanhado. O texto diz-nos que ele viajava, mas não nos dizia, ou não nos diz se ele estava sozinho ou se viajava com alguém. Uma coisa nós sabemos: seja sozinho, seja acompanhado, ele escolheu mal. Ele escolheu mal, certo?
Porquê? Porque ele não olhou e considerou o perigo da estrada. E viajar, para quem gosta de viajar, sabe, já descobriu que viajar tem imprevistos. Olha, e quanto mais a viagem, normalmente maior os imprevistos. Há pouco tempo atrás estava de viagem nos Estados Unidos. Estava a viajar de Nova Iorque para Dallas. Acontece que chegou a hora do jantar. Eu estava a preparar-me para o voo. Eu tinha levado cartões comigo, mas não tinha levado dólares. Tinha levado euros. O cartão de débito, por alguma razão que devia funcionar, não funcionou. O cartão de crédito, por causa daqueles fatores todos de autenticação, não dava. Eu, com 100 dólares no bolso, só com euros, o que é que eu faço? Bem, entrei lá num restaurante, tinha um bom aspecto. Bem, aqui pode ser que a coisa se resolva. Sentei-me e, olha, eu não tenho dólares, só tenho euros. Vocês aceitam? Não tens? Uma simpática rapariga jovem. Não tens? Não tenho. Vocês aceitam ou não? Sentei. Ela trouxe-me um aparelho para ver se o cartão passava ou não, e eu aí já comecei a pensar, isto vai correr mal. Põe aí o teu número do cartão. Olha, mas não vai dar porque ele vai ter autenticação. Mas põe aí. Eu confesso que eu estava a pensar, bem, ela vai-me roubar os dados do cartão, eu vou ter problemas mais à frente, de certeza. Mas também, eu é que tinha pedido, não? Eu é que estava, é que me pus a jeito. Bem, tive que será. Eu aposto que aquilo não passou. Ela faz-me lembro, olha, escolhe lá o que queres. Ela já não me conhecia. Ela estava a trabalhar. Eu estava a viajar, a passear. Ela era branca, eu era preto. Eu era branco, eu era preto. Eu era já entrador em idade, ela era jovem. Não havia nada que nós tivéssemos em comum. É a mesma coisa. Ela podia resolver uma necessidade que eu tinha. Eu lá fui falar com alguém, trouxe-me aquilo que eu tinha pedido para comer, no final, bem, então, é porque eles lá vão aceitar os euros, não sei eu. Então, como é que vamos resolver isto? Não te preocupes, eu pago. Não te preocupes, eu pago. Sabem aquelas bufetadas que a gente apanha às vezes, eu desconfiar dela, que ela me ia roubar a identidade, e ela chega ao final, aquilo que mostra é graça, é generosidade. Eu pergunto-me se eu faria isso. Não pergunto nada, que eu sei qual é a resposta. Não sei o que é que vocês fariam. Ele depois lá deixa ficar os euros, o dobro dos dólares que lá estavam, porque eu não queria que ela tivesse problemas, não sei como é que ela resolveu. E lá se a viagem de barriga cheia. Porque alguém mostrou compaixão por o desgraçado do português que ia para os Estados Unidos só com euros e 100 dólares. Viajar leva-nos a alguns imprevistos. E também na viagem da vida nós podemos encontrar imprevistos. E a questão é esta. É bom que nós escolhemos quem é que nos acompanha, quem é que está ao nosso lado, quem é que é gente de confiança que nos pode auxiliar. Este homem, se foi sozinho, errou. Se foi com alguém, escolheu mal as companhias, porque os outros estavam para trás e fugiram. E o pior então aconteceu. Ele foi assaltado, ele foi agredido e foi deixado então às portas da morte. E nós percebemos pelo texto que este homem lutou, porque senão não tinha consciência, se ele tivesse não leva tudo. Não, ele quis defender aquilo que era seu. Nós temos direito a defender e proteger aquilo que é nosso, não? Sim. Mas às vezes nós temos que medir bem o que é que estamos dispostos a perder para ficar com aquilo que achamos que é nosso. E muitos têm procurado lutar por aquilo que não tem, pondo em perigo aquilo que já tem e aquilo que é mais importante. E este homem lutou o suficiente
porque não queria que lhe roubassem as coisas. Não sabemos se as coisas eram dele, se ele era um escravo que tinha transportado alguma coisa de alguém que não era dele, por isso tinha uma responsabilidade ainda mais acrescida. Nós sabemos é que ele lutou até ao limite de quase perder a vida. Dizia-vos que este homem ficou só. E se por alguma razão ele viajava acompanhado e se foi abandonado, vamos colocar este cenário. Imagina, qual é que acham que foi o sentimento dele? Não eram agora só as feridas físicas, eram as feridas emocionais. Porque uma das maiores sentimentos que nós podemos ter e difícil de gerir é o abandono. É o abandono. Sabem? E Paulo passou por isso. Lá na segunda carta, no capítulo 4, nós vamos ver Paulo a falar sobre o seu sentimento de abandono que sentia. Paulo já estava na parte final da sua vida e até mais na altura ele expõe a sua tristeza, a sua vulnerabilidade de alguns o terem abandonado. Mas ele tinha razão em alguns casos, não tinha razão noutros. Se fossem lá ler o capítulo 4, versículo 10, vocês iriam perceber que ele tinha razão relativamente a um deles, que era Demas. Que ele o tinha, num momento difícil, o tinha deixado e tinha seguido para a frente porque não conseguia continuar com Paulo. Os outros dois não. Tito e Crescente, eles continuaram por uma razão muito simples. É que quando está em causa o Evangelho, não é a vida de Paulo que é importante. Deixe-me dizer isto com algum cuidado. O abandono de Paulo aqui significava que estes dois, pelo menos Crescente e Tito, iriam continuar a proclamar o Evangelho, a ir de cidade em cidade, de vila em vila. Paulo gostou disto? Não. Paulo não era perfeito. Mas há uma coisa que ele depois encontra. No versículo 17, ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Paulo experimentou o abandono. Paulo exprimiu isso, tristeza. Ele tinha razão? Não, porque o Evangelho é maior que a própria vida de Paulo. Ele vem a reconhecer que o Senhor estava com ele e que o fortaleceu. E esta é uma das verdades do Evangelho que nós temos que guardar e que nós não gostamos. É que o Evangelho não tem a ver com o bem-estar dos crentes. O Evangelho tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. Ainda que isso doa, ainda que isso nos custe. Bem, Jesus então narra esta história. Temos três intervenientes, além deste viajante. Quem era? Dois religiosos e um desgraçado de samaritano. Bem, eu não vou detalhar muito agora porque o tempo estava lá. Mas nós vemos qual foi a reação destes homens. Tanto o sacerdote como o levita. O que é que vemos? Bem, eles viram alguém magoado, viram alguém em necessidade, viram alguém quase morto. Podem ter identificado até que ele podia eventualmente estar morto, mas isso seria mais grave, porque os judeus têm um cuidado muito grande em enterrar os corpos, ainda hoje têm. Aliás, se nós virmos, uma das preocupações de Israel é retirar os reféns de Gaza, seja mortos, seja vivos, para terem um funeral digno. Okay? Isto ainda hoje é verdade. Então temos estes sacerdotes religiosos. E a narrativa de Jesus parece que vai ao encontro daquilo que tinha sido a pergunta deste doutor da lei. Ele diz: olha, vinha um sacerdote, vinha um levita, vinha um samaritano. E qual foi a reação destes homens? Vocês conhecem. Dois deles passaram de lado. Um deles não olhou para os seus preconceitos, apenas viu a necessidade de alguém que ali estava. Talvez o sacerdote estivesse escalado lá para o templo para ir fazer os sacrifícios. Talvez o levita tivesse a mesma responsabilidade.
E mais uma vez nós vemos que os religiosos sempre vão ter alguma coisa para fazer quando tiverem que exercitar compaixão. E vou repetir. Os religiosos sempre vão arranjar alguma coisa para fazer quando deviam estar a exercer compaixão. E nós vemos aquilo que este homem samaritano faz. Primeira coisa, viu? Está lá no versículo. Alguém me ajuda? 30 e... Está na Bíblia? Viu? Primeira coisa. E agora nós vemos de que forma esta figura do samaritano é um modelo muito interessante para nós seguirmos, para experimentarmos e demonstrarmos amor ao próximo. Primeiro, ver as pessoas. Há muita gente que anda nessas ruas todos os dias que se sente invisível. Muita gente. Deixem-me partilhar convosco uma experiência que o GBU fez o ano, agora ou ano passado. Eles identificaram um problema que era os estudantes, sobretudo os que vêm de Erasmus, aqueles que estão deslocados, almoçavam sozinhos. E eles começaram a ver essa realidade. Então o que é que fazemos? Bem, por que não almoçar com eles? Porque eles chegaram à conclusão que ninguém gostava de almoçar sozinho. Bem, se eles viessem para a minha beira, eu levava uma corrida. Isso é outra conversa. Mas parece que normalmente as pessoas não gostam de almoçar sozinhos. Então eles perguntaram por que não almoçar com eles. O que é que eles fizeram? Começaram a reunir grupos, e 2 ou 3, e começaram a almoçar com os estudantes, colegas deles, que almoçavam sozinhos. Uma coisa difícil de fazer ou não? Eles tinham de comer na mesma. Estavam lá e tinham. Mas para alguns gostou. Estava, eles fizeram. Ver os outros. E depois, o outro verbo que nós encontramos aqui é que ele se moveu de íntima compaixão. Uma coisa é ter piedade. Uma coisa é ter pena. Outra coisa, bem diferente, é mover-se de íntima compaixão. Sabem aquelas coisas que nos vêm cá de dentro? Mesmo. É que não olhamos apenas para o outro, para o seu sofrimento, mas para a pessoa em si. E lembre-se que as pessoas são sempre muito mais do que o sofrimento que possam estar a atravessar. Então, mais do que empatia, há esta identificação e esta identidade. Viu? O motor da sua ação foi a compaixão que o levou a aproximar-se. E este aproximar tinha muitas implicações. Implicações sociais, implicações e barreiras religiosas que tiveram que ser ultrapassadas. Viu? Moveu-se, aproximou-se, moveu-se com paixão, aproximou-se, e depois temos o texto que ele começou a atar as feridas. Ele atou as feridas com o quê? Com os ramos do chão, com barro que tinha ali, com azeite e com vinho, com aquilo que ele tinha. Com aquilo que ele tinha. Não foi pedir aos outros. Saiu-lhe dele próprio. E depois a seguir, coloca-o sobre o seu animal. Bem, agora não só teve que dar-se de si, agora ele tinha que fazer o percurso ele a pé, e o outro desgraçado é que ia no burro. Lembra-se da história do cego e do não sei o quê? Não interessa. Isso. Agora aquele homem maltratado ia no animal. E ele tinha que fazer. Lembra-se? O caminho não era fácil, era penoso. Eu ainda me lembro de uma história que eu vi em miúdo, muito miúdo. Talvez tinha 5, 6 anos. Um vizinho meu tinha tido um acidente de aviação. Tinha sido grave. E tudo que ele relatava foi a preocupação de quem estava a prestar socorro. Ele teve que ser recolhido num carro particular
e ser levado para o hospital, a sua preocupação era se o sangue que ele tinha lhe estava a sujar os estofos do carro. Isso comigo não se passa. A nossa preocupação, aquilo que, quando somos chamados a dar-nos a nós, qual é? Disposição para ter inconvenientes, para alterar planos, para seguir noutra direção se for preciso. Por último, ele leva-o para uma hospedaria e cuida dele. Uma das coisas que é muito interessante é que nós vemos que houve um tempo para este homem cuidar dele. Houve um tempo em que ele teve que delegar a outro para cuidar dele. Estão a perceber? Porquê? Porque o socorro em si próprio não é um objetivo em si mesmo. Há um momento que nós podemos ser chamados a ajudar aqui, a ajudar ali, mas tem que haver continuidade e às vezes isso implica que outros tratem do assunto. Nós fazemos a nossa parte, outros virão. Para vocês terem uma ideia, alguns comentadores sugerem que o tempo que este homem pagou àquela estalagem durava pelo menos para 2 meses. Ele pagou diária para 2 meses. Se nós encontrarmos um hotel hoje no Porto a 60 euros já é bom, já é muito bom. Agora, por dia, agora considerem isto, 70 vezes 30 são quantos? Agora multipliquem isto por 2. Foi isto que ele desembolsou, custou-lhe, saiu-lhe do bolso, saiu-lhe do corpo, saiu-lhe do tempo, saiu-lhe da agenda que ele tinha. Ele envolveu-se, ele comprometeu-se, mas a determinada altura ele entrega e delega a outros. Sem contudo, deixar de ter a intenção, a necessidade de cuidado continuado que este homem eventualmente precisaria. Então chegamos à parte final. Qual era a pergunta, esta última pergunta que este homem tinha feito? Quem era o meu? E o que é que Jesus pergunta? O que é que Jesus responde, melhor dizendo? Jesus responde a esta pergunta. E ele pergunta quem foi o próximo do necessitado. E Jesus inverte totalmente a pergunta. Ele passa de quem é que merece o meu amor para perguntar como posso ser o próximo de alguém. Ele transforma uma obrigação legal numa resposta de compaixão. Jesus revida a noção do próximo. Não é apenas uma mera categoria, uma listagem de gente que é construída para uma oportunidade de demonstrar amor. Jesus mostra que ser próximo é uma escolha, não é uma circunstância. Chegamos ao final. O doutor da lei tinha muito conhecimento, sim ou sim? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade nós temos. O desafio para mim, e se calhar, se for para ti, é excelente, é perceber esta dimensão do compromisso, de entrega que nós somos chamados a ter como cristãos, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar-nos a nós. E lembre-se que esta parte é muito importante e muitas vezes nós esquecemos. Desgastamos pelo próximo, quando houver necessidade, para que em tudo a glória de Deus possa ser vista. Eu não sei qual é a tua situação, se tu tens encontrado respostas para a tua vida, nomeadamente o que significa para ti ter vida eterna. Eu quero dizer que hoje é um tempo aceitável para que tu encontres no amor de Deus a dimensão de Cristo, a sua entrega sacrificial por ti. E esta expressão de amor que nos contagia, que nos transforma, que nos impele a amar outros, independentemente de se gostamos ou não da circunstância. É o chamado meu, é o chamado teu. E conforme eu dizia, que a glória seja então única e somente para o nosso Deus. Amém?